Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer um botão animado com CSS apenas, não vai ter nenhuma propriedade de animação CSS. Então vai ser um vídeo bem bacana porque eu vou conseguir explorar muitas coisas do CSS, a parte básica, a parte de conceito, que ajuda bastante a gente evoluir na linguagem, tá? No CSS. Dá uma olhadinha aqui na tela, esse aqui vai ser o nosso botão, borda arredondada. Notem que tem um ícone no centro desse botão, tá? É o ícone do YouTube. E quando eu passo o mouse em cima desse botão, notem que aparece então a mensagem inscreva-se. E quando eu tiro, né, retorno, ele retorna o ícone do YouTube. Pessoal, tem duas maneiras da gente fazer esse botão aqui. A gente pode fazer da primeira maneira como eu vou fazer, inserindo o ícone dentro ali do HTML, e a gente pode fazer também com os pseudos elementos after e before. Então vamos para o código aqui, pessoal. Abrindo aqui, ó, eu tenho o arquivo dentro da button CSS, eu tenho o arquivo index.html e um arquivo style CSS. O style CSS está em branco e esse meu index.html é esse daqui, ó, só tem a estrutura HTML básica para a gente começar. O title que eu modifiquei aqui, né, botão animado com CSS. E agora a gente vai começar então, primeiramente, a estruturar o nosso HTML. Então, pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é inserir o nosso CSS. Então, aqui o nosso link referenciando ao nosso arquivo style CSS, que é esse aqui. Nesse vídeo, pessoal, o que eu vou fazer, ó, para quem tem o Visual Studio Code, eu não sei se existe também em outros editores de código, tá? Mas segura Ctrl Shift P e clique em P. Vai aparecer aqui essa extensions aqui, ó, para mostrar para a gente as instalações, para mostrar para a gente as extensões que estão instaladas no Visual Studio Code, tá? Se eu clicar aqui, notem que aqui, pessoal, estão todas as extensões que eu instalei aqui no meu Visual Studio Code. E tem uma que eu quero mostrar para vocês, que é esse Live Server aqui, ó. Ele vai dar o refresh na nossa página, mas sem que a gente tenha que pressionar o botão F5. Tá? A gente vai fazer as alterações aqui no código, no HTML e no CSS, e quando a gente salvar, automaticamente ele vai dar o F5 aqui. Notem que ele também serve para server-side, tá? Então, linguagens que utilizam linguagens de servidor, né? Então, por exemplo, PHP, ASP, etc., também serve, é só dar uma checada ali para configurar. Tem uma configuração ou outra que vocês têm que fazer. Vou fechar aqui e para ativar ele, tá vendo aqui, pessoal? Já tenho instalado ele, é só vir aqui embaixo, ó, Go Live. E quando eu clico, ele abre automaticamente. Eu posso fechar aquilo que eu abri, ó, aquele outro anterior, ele abre automaticamente aqui na porta 5500. Então vou fazer um teste aqui, ó. Vou escrever um H1, o título vai ser Hello World. Tá? E quando eu der o Ctrl S, quando eu salvar, ele automaticamente aparece pra gente. Isso para facilitar, então dá tempo de eu explicar mais e perco menos tempo dando refresh na página, tá? Vou voltar aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é estruturar o nosso HTML. Eu vou criar aqui uma div com a class container, tá? Vai ser o nosso container. A princípio, a gente pode colocar uma coloração nela, mas não vai interferir nada no nosso botão, tá? E uma content que vai envolver o nosso button, tá? Esse button vai ter uma class de nome btn, tá bom? Se eu der um Ctrl S, notem que ele aparece aqui para mim já o nosso botão, ó, tá vendo? Mas ele não tem nada aqui dentro. Se eu colocar aqui inscreva-se e dar um Ctrl S, aparece aqui o inscreva-se. Deixa eu voltar aqui em Elements, Style, que eu vou explicar uma coisinha para vocês. Pessoal, notem que eu só fui inserir esse button, se eu apagar aqui a class btn, que é a classe que eu vou chamar, né, que eu vou trabalhar nessa classe chamada btn, e der um Ctrl S, ele não modifica em nada. O porquê disso? Então, para quem está iniciando, pessoal, existe cada navegador, né, cada browser, existe uma folha de estilo dentro desse navegador. Então o que ele faz? Deixa eu inspecionar aqui, ó, o botão. Ele já tem pré-adicionado, vamos dizer assim, pré-formatado um CSS padrão.
Então, quando vocês ouvirem falar no estudo de vocês de User Agent, Style Sheet ou do navegador ter uma folha de estilo, é isso aí, tá? Então, notem que toda esse CSS aqui envolvido na nossa tag button é que forma esse botãozinho aqui com essa borda, a borda preta dele, o espaçamento. Então, tudo isso é pré-renderizado, né? Vamos dizer assim, porque cada navegador tem um CSS padrão. Eu vou dar um Ctrl C nesse meu link aqui e vou abrir ele no Firefox. Então notem a diferença aqui com as bordas quadradas e aqui arredondada. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, que cada navegador ele possui já uma folha de estilo. Por isso que vocês veem muitas vezes em alguns vídeos e também nos meus vídeos a gente fazer um CSS reset. É claro que o CSS reset que a gente faz ali é o básico, né? Mas que eu faço é só para espaçamento. Existem CSS resets que anulam, vamos dizer assim, que sobrescreve esses estilos aqui, deixando eles o mais parelho possível. Então o que eu quero dizer? Imagine você está construindo um botão, por exemplo, e você começa a formatar o seu CSS. Olha, você quer que esse CSS seja igual tanto para o Chrome, como para o Mozilla, como para outros navegadores. Então, essa é a importância do CSS Reset. Para aqui, a gente só vai utilizar o Reset para os espaçamentos, tá? Mas isso eu adiantei até para quem estiver estudando e iniciando aí no CSS. Uma coisa que eu vou fazer aqui, só para vocês verificarem aqui, eu vou abrir o meu Style CSS. Notem aqui, ó, eu vou puxar então o meu button, que é a minha tag button, e eu vou alterar aqui. Olha só, pessoal, eu vou alterar. Tá vendo aqui cursor default? Ele faz o seguinte, ó. Se eu colocar aqui cursor pointer e salvar, olha só o que acontece. Ele é riscado aqui, ou seja, ele é anulado. O meu CSS do navegador, do Chrome aqui, ele é anulado e o que passa a valer é o meu CSS aqui, né? A minha propriedade cursor pointer que eu defini aqui no meu Style CSS. Então, olha aqui a mudança que tem. Ele vira essa mãozinha aqui de clique. Então, novamente, para quem está iniciando e começando, vocês já começam a entender que existe um CSS padrão para cada navegador, a maioria deles são iguais, né? E a gente sobrescreve com o nosso CSS para se adequar à maneira que a gente quer, a maneira do layout que a gente está codando, tá bom? Dito isso, pessoal, eu vou apagar aqui, tá? Vou dar um Ctrl S, vou voltar aqui. Então vamos voltar a estruturar o nosso HTML. Então tem o button aqui, eu vou inserir então uma class btn, tá certo? E abaixo dessa class eu vou inserir o nosso ícone, que é aquele ícone do YouTube. Para isso eu vou utilizar o Font Awesome, tá? O que é esse Font Awesome? Font Awesome é um site em que reúne vários ícones e a gente consegue importar esses ícones para dentro do nosso projeto. Então notem aqui, pessoal, o Font Awesome ele mudou um pouquinho. Agora a gente precisa se inscrever para poder gerar o nosso CDN. O CDN é onde vão estar guardado, vamos dizer assim, hospedado essas fontes do Font Awesome. Então a gente vai precisar desse link para a gente carregar aqui na nossa rede e poder utilizar aquelas fontes que eu já vou mostrar para vocês. Então se eu der um Start for Free aqui, para eu utilizar o CDN, eu preciso ter uma conta, tá vendo? Ele está perguntando se eu já tenho uma conta. Eu já tenho, tá? O cadastro é tranquilo. Eu estou mostrando isso porque antigamente não precisava gerar esse cadastro. Vou entrar com o meu e-mail, a minha senha, eu acho que é essa. Isso aí, ó, tá vendo? Ó, minha conta free, então eu tenho direito aqui só aos ícones gratuitos e algumas outras coisas. Aí um hosted kit, né, que é justamente esse kit que a gente vai pegar. Deixa eu voltar aqui então em Start. Deixa eu abrir aqui a tela que fica melhor para vocês verem. Tá vendo, ó? Recently Used Kits. Isso é porque eu já utilizei esse Font Awesome anteriormente, mas se vocês não tiverem isso aqui, é só criar um novo aqui, tá bom? Eu vou vir aqui e é só copiar esse script aqui, ó, tá vendo? Só copiar esse script e ele já vai habilitar você a utilizar, tá? Aqui tem várias configurações, então eu vou copiar aquilo ali e vou colar embaixo aqui do meu link aqui, ó, tá bom? Poderia também
copiar o script e deixar aqui abaixo antes do fechamento do body. Eu acho que é até melhor. Deixa eu jogar aqui. Aí vocês me perguntam por quê, né? Deixa eu salvar aqui. Geralmente eu coloco abaixo ali no fechamento do body porque quando se está renderizando o nosso HTML, né, a nossa página, a leitura então é de cima para baixo. Então, geralmente, scripts JavaScript, como às vezes precisa de alguma coisa ou outra, eles demoram para processar. Então, justamente para a gente não ter, não parar, né, na hora que está fazendo a leitura do site, né, doctype, title, e parar para ficar esperando, aguardando o JavaScript, eu prefiro que a página seja carregada por completo, pelo menos a parte visual, e depois é trazido então esse script JavaScript aqui. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, pessoal, eu estou testando essa forma de deixar o Visual Studio Code aberto de um lado e a nossa página do outro, né? Se vocês preferirem aquela outra maneira de dar o Alt Tab e eu ficar trocando entre um e o outro, vocês falam, tá? Então tá bom, eu já tenho importado então aqui o meu Font Awesome. Agora eu já posso utilizar os meus ícones, tá? Então eu vou aqui em ícones, né, em icons, e eu vou buscar, né, vou digitar aqui YouTube. Então é esse aqui, ó. Vou clicar nesse aqui, iClass, ó. É só clicar em cima, ele copia. Eu vou vir aqui no meu HTML e dar um Ctrl V. Quando eu der um Ctrl S e voltar para cá, olha só, tá vendo o ícone aqui já, pessoal? E aqui tem outras maneiras de se utilizar. Eu vou fechar aqui porque eu não vou precisar mais dele. E aqui, pessoal, eu vou inserir, para eu poder mexer nessa classe, mexer nesse ícone, eu vou colocar um icon YouTube, tá bom? Vou dar um Ctrl S, tá? Então aqui eu já estruturei o meu HTML, tá? Agora a gente vai começar então o nosso Style CSS. Aqui no Style, como eu falei para vocês, eu vou dar um CSS Reset ali só de espaçamento, ó, margem 0, padding 0, box sizing border box. Margem e padding, margem entre o, tá vendo aqui, pessoal, ó, a margem entre o botão e o navegador, e se existir também um padding aqui, eu vou zerar tudo. Box sizing border box, ele leva em conta então a borda, tá, como largura e altura, e não como sendo uma medida fora, ele soma junto com a largura e a altura. Então eu vou dar um Ctrl S, ó, notem aqui que ele vai colar aqui em cima, tá bom? Ó, vou dar um Ctrl S, tá vendo, pessoal? Então justamente ele fez o que? Olha aqui o nosso CSS do nosso navegador. O padding ele risca, tá vendo? Ele anula o CSS do navegador e o que vai levar em conta então é o meu padding 0. Então o que a gente vai fazer agora? Essa minha div class content aqui, ela tá abraçando tanto esse button como esse ícone aqui. Eu vou utilizar o Flexbox para colocar ele um embaixo do outro. Então vou colocar um inscreva-se em cima e o meu ícone embaixo. Então para isso eu vou pegar o meu content, minha class content, vou dar um display flex. Notem que não vai fazer nenhuma diferença, vou dar um Ctrl S, ó, não faz nenhuma diferença porque por default, né, o display flex, quando você insere ele no elemento pi, que no caso é esse content aqui, o button e o ícone eles vão ficar um ao lado do outro. Esse é o padrão do display flex. Uma ressalva bacana para fazer, pessoal, notem que antes do display flex, as duas, tanto o botão como o meu ícone, ele estava um ao lado do outro. Então se a gente inspecionar aqui o botão, a gente já está inspecionando, tá vendo aqui ó, o display dele está inline block, ou seja, ele vai ficar em linha, certo? E o meu ícone, que é esse aqui, o display dele, ó, tá vendo aqui, pessoal, é inline block. Então o que acontece? Por natureza, eles já iriam ficar um ao lado do outro. Então tá, colocado aqui o display flex. O que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar uma propriedade chamada justify content para alinhar eles ao centro. Então notem que ele alinha os dois, né? Alinha esse content, né? Que é o que está inserido, é o botão e o ícone, ao centro. E para eu alinhar ele verticalmente, para eu deixar o botão aqui ao centro, existe uma propriedade chamada Align Items Center também. E se eu der um Ctrl S, vocês vão perceber que não vai funcionar essa propriedade. Eu já expliquei em vídeos anteriores o porquê disso. Ela não funciona
Porque eu preciso definir um height aqui, uma altura para esse meu content, aqui. Então ele precisa se basear por uma altura de 100 VH. Isso aqui é view height, ou seja, ele leva em consideração toda a altura do meu viewport aqui. Então agora eu consegui centralizar o meu botão verticalmente. Está faltando uma coisa aqui, eu quero que um fique embaixo do outro, então eu vou utilizar uma propriedade chamada Flex Direction e vai ser column. Então o que eu faço? Por default, quando eu defino Display Flex, ele fica Flex Direction Row, ou seja, row de linha, né? Então ele fica um ao lado do outro. Se eu mudar esse valor da propriedade Flex Direction para column, se eu der um Ctrl S, ele joga então esse meu ícone para baixo, tá? Então já está da maneira que eu estou imaginando. A ideia aqui, pessoal, porque quando eu passar o mouse em cima do botão, eu quero que o meu inscreva-se suba e o meu ícone venha aqui ao centro. E quando eu tirar, né, tirar o mouse de cima do botão, ele vai voltar ao normal, que é o que? O inscreva-se aqui onde ele está mesmo. Então essa ideia, essas coisas que é o macete que a gente consegue depois fazer essa animação utilizando somente o CSS. E isso, pessoal, não se assuste, é com prática, é olhando outros tutoriais. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou utilizar o meu BTN para poder estilizar o botão da maneira que eu quero, né? Então a class BTN, eu vou dar uma largura de 150 pixels para ele e uma altura de 30 pixels. Então vou salvar, tá? Ele ficou maior, né? Ficou gordinho ali, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um border radius de 15 pixels, só para arredondar as bordas ali dele, tá vendo? Só que antes eu vou setar como border none. Então o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui para mostrar para vocês. Ó. Ele estava definindo aqui uma largura de borda de 2 pixels, um estilo offset, uma borda de coloração button face, tá? Então o que eu fiz? Quando eu coloco border none, eu anulo tudo isso daí, ou seja, eu não quero borda. Então a leitura é de cima para baixo. Então eu zero a borda e depois eu insiro o estilo que eu quero. Ou seja, eu quero uma borda que tenha curvatura, né? Uma border radius de 15 pixels. Então fica dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Então o que está faltando agora? Eu defini um background color. Então, background color. Vou salvar. E o meu color vai ser FFF, ou seja, branco. A minha escrita aqui dentro vai ser branco, tá bom? O cursor eu vou deixar como pointer, tá? Então, ó, agora quando eu passo ele fica esse cursor para clicar, né? Dá a sensação de que eu tenho que clicar, de que é um botão. E agora eu vou lá no meu fontes do Google e vou baixar uma fonte para ele. A fonte que a gente estava utilizando no projeto é a Railway. Essa daqui, ó. Tá? Então basta eu entrar nesse fontes do Google, clicar no maisinho, vir aqui, ó, e ele já me dá o link, tá vendo, ó? É só eu copiar esse link. Essa é uma das maneiras que tem, tá? Vir aqui no meu head, embaixo aqui do style, colar, tá? E aqui, ó, é como eu vou utilizar ela, a propriedade font family lá no meu CSS, ó. Então eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl S, vamos voltar lá para ver como é que ficou. Olha só, já mudou. E aí eu posso vir aqui e dar um font weight de bold. Ele engrossa a letra aqui, né? Fica mais escura, fica mais bold. Eu acredito que está estilizado o nosso botão. O nosso ícone. Então vamos trabalhar o nosso ícone agora ali. O ícone eu dei uma class dele de icon YouTube. Então eu vou aqui no meu icon YouTube. Vou dar um font size de 2M. Salvar, deixa eu ver se é isso mesmo. Os ícones, se vocês forem lá no Fontalsimon, tem como vocês setarem por aqui, ó, pela class, o tamanho, né, a dimensão do ícone, ou vocês podem setar utilizando o font size para aumentar ou diminuir, tá bom? E aqui eu poderia definir qualquer outro valor, tá? 20 pixels, por exemplo, ó, 60 pixels. Vou deixar aqui meu 2M.
Então eu acho que é isso daí, do ícone por enquanto é isso daí. Eu quero que ao passar o mouse em cima do meu botão desse BTN, eu quero que esse inscreva-se, ele suba e eu quero que o ícone tome o lugar dele. Só que antes de mais nada, pessoal, eu defini o inscreva-se aqui. O que eu vou fazer? Eu vou retirar ele daqui e vou colocar uma tag spam. Notem que quando eu salvar, ele vai continuar do mesmo jeito, tá? Não vai alterar nada, tá? E aqui eu vou definir uma class text, tá? Vou salvar aqui. E aqui o meu ícone, eu já vou inserir ele dentro aqui do meu botão. Vou salvar aqui, olha só como é que vai ficar. Tá vendo? Essa é uma das maneiras. E a outra maneira, a gente pode utilizar o before e o after. Ou seja, o before para a gente ter o inscreva-se e o after para ter o ícone aqui, tá? Então eu tinha definido o ícone fora, tá? Mas ele fica aqui dentro, tá bom? Então a gente vai corrigir isso daqui, deixa eu salvar. Então ele muda aqui algumas coisas. Nesse meu Style CSS, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou ajustar aqui porque ficou um do lado do outro. Justamente porque agora, tanto o spam, né, tanto o inscreva-se como o ícone, eles fazem parte do BTN e não mais do content. Então tudo que está definido aqui no content, eu vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no meu BTN, dar um Ctrl V e vou salvar. Tá vendo, pessoal? Ele ficou da mesma forma que estava anteriormente, tá? É porque agora o BTN é que é o pai tanto desse text, como, né, tanto do texto como do ícone. Então eu quero passar o mouse, eu quero elevar o inscreva-se e deixar o ícone no lugar. E ao sair, então eu quero que o meu inscreva-se fique no meio e o ícone saia. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ajustar o meu inscreva-se, que é o text, para ficar centralizado. Então eu vou vir aqui, class text, e para eu deixar ele centralizado, eu vou utilizar o posicionamento absoluto. Quando eu der um Ctrl S, então pessoal, notem que quando eu utilizei o position absolute, ele saiu do fluxo, né? Então tava o inscreva-se em cima e o meu ícone abaixo. Então quando eu utilizo o position absolute, ele não leva mais em consideração a caixa, né? Vamos dizer, o box do ícone, que tá o ícone. Então ele faz o que? Ele joga para cima desse ícone, né? Para cima ou para baixo, independente. Ele sai do fluxo, tá bom? Então agora o meu inscreva-se tá ao centro. Eu quero que quando tiver normal assim, né, o botão sem eu ter passado o hover, fique só o meu ícone no centro. Então eu quero que o inscreva-se, eu vou dar um top para ele aqui, ó. Eu quero que ele suba. Então eu vou dar um top menos 30 pixels e vou salvar. Para que vocês enxerguem o meu text, eu vou dar um color black para ele aqui, só para vocês enxergarem onde que está o meu texto. Aí, pessoal, olha só, quando a gente inspeciona, vejam só onde que está o meu texto, ó. Ele está lá em cima. Por que isso? Eu já expliquei em aulas anteriores, mas quando a gente utiliza a position absolute, ele vai levar em consideração o próximo parente dele, ou melhor, o próximo box anterior que tenha um posicionamento relativo. Como a gente não definiu nada, o próximo posicionamento relativo é o próprio content aqui, ó. Por isso que o meu texto subiu, né? Ou seja, levou em consideração esse content aqui. Para que a gente faça com que ele permaneça aqui junto do botão, a gente precisa atribuir para o BTN aqui, que é onde ele está inserido, né? Ó, onde o meu texto e o meu ícone estão inseridos, eu preciso definir para o BTN um position relative. Então, quando eu der um Ctrl S, vocês vão ver que ele vai voltar para cá. Salvei, olha só, ele voltou para cá. Ou seja, ele está levando agora em consideração, quando eu insiro o position relative no BTN, ele está levando em consideração o 30 pixels acima desse position relative que eu defini ali do BTN. Senão, o que acontece? Ele leva em consideração o próximo position relative, que nesse caso é o content. Não que seja o content, porque nele não tem inserido o position relative, mas é o nosso navegador aqui, né? A nossa janela, tá? Ele vai subindo, vendo, ele vai bater até encontrar um position relative. Enquanto ele não encontrar, ele vai até o final dele aqui.
eu quero agora que quando eu passo o mouse em cima desse botão, desse BTN, eu quero que o inscreva-se desça, né, ocupe a posição que ele estava, né, que se eu tirar aqui o top 30 pixels, deixa eu comentar aqui, ó, e salvar, ele vai voltar para cá, eu quero que ele faça isso. Tá? Então, quando eu passar o mouse, eu quero que ele venha para cá e esse ícone aqui do YouTube desça. Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero que, quando eu passar o mouse em cima do BTN, ou seja, hover, eu quero que o meu text, ou seja, eu quero que esse meu texto aqui assuma a posição anterior. Eu acho que é top 0, vamos ver. Deixa eu salvar. Ó, tá ali, a gente tem que alterar uma coisa ou outra. Deixa eu definir aqui. Eu vou vir aqui, ó, colocar no inscreva-se. Deixa eu abrir mais um pouquinho aqui. BTN hover, ó. Quando eu aciono o hover do BTN, ao invés de top 0, deixa eu botar top 6 pixels aqui para ver como é que fica. Ó, agora tá centralizado, ó, top 6 pixels. Então, sem hover com hover, sem hover com hover. Quando eu passo o mouse, ele vem para o centro. Quando eu tiro, ele vai para cima. Tá faltando agora a gente fazer o quê? Na hora que eu passo o mouse em cima do BTN, o meu ícone saia dali, vai para baixo. Então, quando eu passar o mouse em cima do BTN, o meu icon YouTube, né, o meu ícone, eu quero que ele... Só que para eu definir um top ou bottom para ele, eu preciso definir também uma position absolute para ele, né? Eu vou utilizar a position absolute, porque aí eu consigo controlar o top e o bottom. Sem o posicionamento absolute ou relative, eu não consigo definir esse top, bottom, left e right, tá bom? Eu vou definir aqui então um top de 36 pixels. Vou salvar. Na hora que eu passo o hover, só que a gente não vai ver, né? Vamos ver se eu consigo colocar um color aqui black. Color black. Ó, só para vocês verem, tá vendo? Ó, na hora que eu passo o mouse, ele desce, o meu inscreva-se toma o lugar do centro e quando eu tiro ele volta. Então saiu já o que a gente quer. Agora eu preciso fazer o que, pessoal? Eu preciso esconder esse inscreva-se e o ícone para justamente fazer aquela ideia de animação, né? Parecer que realmente eles estão surgindo do nada. Para isso, basta eu definir para o meu BTN, que é esse verde, um overflow hidden. Então o que ele faz? Overflow, ou seja, em volta dele, o que tiver em volta dele, aqui em cima, dos lados, embaixo e à esquerda, ele vai esconder. Então vou salvar aqui, olha aí pessoal, inscreva-se e o ícone, inscreva-se e o ícone. E para a gente dar aquela sensação de animação, né, para que a gente veja essa mudança gradativa, é só a gente inserir um transition all, vou colocar 0,5 segundos, vou salvar, vamos ver como é que vai ficar. Ah, claro pessoal, a gente tem que inserir essa transição no hover, né? Deixa eu salvar no hover test. Olha lá, desceu. Tá vendo que ele tá vindo truncado o ícone? Então, pessoal, notem que quando eu passo aqui o mouse, ó, o inscreva-se ele desce lentamente. Mas o meu ícone, ele tá aparecendo do nada, né? Então, para eu conseguir definir, para que eu consiga fazer com que ele apareça de baixo para cima lentamente, eu preciso definir também. Notem que aqui o texto, eu tenho definido um top de menos 30 pixels aqui em cima e um top de 6 pixels quando ele fica no meio. Então o transition ele consegue perceber isso. Ah, então eu estou levando de menos 30 pixels para 6 pixels. No caso do ícone, se eu inserir apenas 36 pixels aqui, ele não consegue levar em consideração de onde ele está indo para onde ele vai. Então eu preciso definir aqui para o meu icon YouTube um top. E eu vou definir um top de 6 pixels. Vamos ver se ele fica centralizado. Top de 6 pixels. Ficou, ó. Se eu definisse outro, deixa eu ver, 16 pixels. Ah, claro. Eu preciso definir, né, um position para ele. Absolute. Então deixa eu salvar. E um top de 6 pixels. Vamos ver se ele vai sair dali, ó. Ó, desceu um pouquinho. 2 pixels. Tá aí, 2 pixels. Como eu defini position absolute aqui, eu posso tirar os daqui, tá? Eu posso tirar o do hover aqui, tá bom? A mesma coisa aqui do text. Como eu defini aqui, no hover eu não tenho. Se eu salvar,
Ó, vai continuar a mesma coisa. Então agora, pessoal, como eu tenho um top de 2 pixels aqui, ele vai entender que na hora que eu inserir o transition, ele vai sair do top 2 pixels e vai pro de 36 pixels, tá? Então, quando eu inserir aqui, então, no meu icon no YouTube, e por que no icon YouTube? Porque aqui é de onde ele vai, né? É o estado atual dele. Se eu salvar aqui, ó, olha só. Só que aqui, como eu defini all, ele tá fazendo o quê? Ele tá trocando também a cor preta por branca, tá vendo? Porque a gente definiu aqui só para poder olhar a posição dele ali embaixo. Então vou tirar o color daqui, tá? E o color aqui do text também. Vou salvar, tá bom? Acho que não tem mais nenhum black em nenhum lugar. Vamos ver agora, olha só. Olha que bacana. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Vocês notem que é uma coisa simples, mas dá para bater vários conceitos de CSS então fica bacana de se trabalhar isso. Eu gosto de fazer esses tipos de exemplo, porque a gente consegue abordar várias propriedades CSS e várias dicasinhas que às vezes a gente esquece ou conceitos que a gente passa batido, mas que será importante no futuro a gente ter. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, pede pro teu amigo se inscrever, ajuda aí. Eu tô levando um conteúdo bacana também no Instagram, então vou deixar meu Instagram aqui, vai lá, me segue. Pergunta, vamos se ajudar, pode perguntar, pode solicitar conteúdo, a gente vai se ajudar aqui, tá bom, pessoal? Dá o like aí, faz esse vídeo ser compartilhado bastante vezes, isso ajuda bastante, tá bom, pessoal? Então, um forte abraço a todos aí e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!